deixaram o Deus dos mananciais de água viva. Deixaram o Deus dos mananciais de água viva. Essa era a primeira reclamação. A segunda reclamação é que o povo mesmo tinha cavado para si cisternas rotas. Então, ao invés de buscar matar a sede num rio de água limpa, os seres humanos cavaram cisternas, poços, né, para buscar água, mas aquelas cisternas elas não mantinham água. Então, até por certo tempo, talvez até poderia ter um pouco de água meio enlameada, mas ela não resolvia o problema. Apenas de repente, no momento, estancava alguma necessidade mais básica, mas ela, a longo prazo, não tinha nenhum valor. E nisso eu gostaria de continuar mais ou menos nessa direção. Eu coloquei aqui, não deis lugar à carne. Essa ministração de hoje, não deis lugar à carne. Em alguns momentos na Bíblia, no Novo Testamento, existe essa recomendação. E ela tem uma ideia justamente do ser humano muitas vezes buscar saciar a sede dele em algo que de repente não vá suprir as suas necessidades genuínas. Gálatas capítulo 5, aquele texto que eu li lá no início, eu vou ler um pouquinho mais do contexto dele agora. Gálatas capítulo 5, versículo 13 até o 15, ele diz assim: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis, devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Paulo ele começa mencionando aqui essas questões. O chamado nosso é para a liberdade. Deus nos chamou para a liberdade. O rio de mananciais, o que está à nossa disposição é a liberdade. Mas ele diz que existe um perigo nisso tudo. Que essa ideia de liberdade pode de repente nos levar num próximo estágio, e achando que tendo liberdade eu acabo extrapolando essa liberdade, e ao invés de neste momento, né, temos liberdade, eu extrapolo o limite da liberdade, eu caio num perigo muito grande, achando que a liberdade me abre o mundo de tudo que eu quiser fazer. E a liberdade não é um campo sem barreiras, a liberdade não é um campo sem limites. Existe limite à liberdade. Aí você pode dizer, poxa, mas então não é liberdade? Se existe algum limite à liberdade, então não há mais liberdade. É como aquela ideia que a gente até comentou na semana passada sobre as duas árvores no jardim do Éden. Se existe uma segunda opção, né, então não é mais liberdade. Justamente a liberdade está na segunda opção. Se só tivesse uma opção, então não teria liberdade. É contraditório, o reino de Deus é contraditório. Mas Paulo ele continua assim, dizendo, digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis as concupiscências da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas eu queria tanto fazer tantas outras coisas. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro que, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A questão principal deste texto, Paulo diz que existe um conflito entre a liberdade no Espírito
desejos da carne. Existe uma luta, um conflito. E parece que eles se opõem, mas ao mesmo tempo ele abre a brecha de que muitas pessoas, talvez até acreditando estar no Espírito, acabam confundindo isso com a carne. As duas coisas parecem que elas são muito antagônicas, mas ao mesmo tempo elas podem ser confundidas. A liberdade do Espírito muitas vezes pode alimentar a carne. Sou livre, mas não sou livre tudo do que eu desejo, justamente aquilo que está falando no texto, o desejo. Efésios capítulo 4, versículo 20, logo o próximo livro da Bíblia chega assim, Efésios capítulo 4, versículo 20 até o 30 diz o seguinte: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que ouvistes e nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Esse texto novamente ele fala sobre a carne, mas também fala sobre o Espírito, mas também fala sobre o diabo. E ele tem uma sequência de não faça isso, não faça aquele outro, e não dê lugar ao diabo. Significa que uma pessoa convertida, que aceitou Jesus Cristo, que procura seguir os mandamentos de Deus, ela em algum momento pode sim dar lugar ao diabo. Ela pode sim ser um instrumento do inimigo. Mas como é que pode isso? Será que existe algum outro relato bíblico? Será que existe alguma outra ideia sobre isso? Eu me lembro de Pedro. Pedro, quando foi exortar Jesus, que ele não fosse para a cruz. Jamais isso pode acontecer contigo. Você é filho de Deus. E naquele momento Jesus diz: arreda-te de mim, Satanás. Dura repreensão. Mas sim, mesmo pessoas bem intencionadas, fatalmente podem sim dar lugar, dar brecha ao diabo. Principalmente quando eles estiverem na carne. A nossa carne, ela muitas vezes nos engana. A gente tem boas intenções, mas nem sempre as boas intenções são direção divina, são a vontade de Deus. Nesse texto, Paulo diz assim que nós devemos nos despojar do velho homem. Aquele velho homem com seus desejos, aquele velho homem com sua mentalidade doentia, aquele velho homem com seus conceitos errados, aquele velho homem de uma antiga concepção. E ele diz que é para a gente se renovar. Não deis lugar ao diabo. E aí ele vai falando, não furtes mais, né? Deixa a mentira, fala a verdade. E por aí vai. Então são hábitos que muitas vezes estavam arraigados ao velho homem. E se eu não vigiar, as práticas do velho homem vão voltar. As práticas da carne. Alguns anos atrás, cheguei em Jaraguá do Sul e
sozinha e ela praticamente não cuidava do terreno. Ele ficou abandonado, estava cheio de mato. Pensa em um mato que virou naquele terreno lá, pedra já normal, né? O terreno era entulhado de pedras, mas fora isso tinha muito entulho, tábuas velhas, restos de construção, telhas de telhado que foram quebrando, jogaram um monte de telhas, e tinha uma árvore bem nos fundos e aquilo, em volta da árvore estava entulhado de lixo mesmo. Assim que eu comprei o terreno, pensei, poxa, vou ter que dar uma limpada aqui e tal. Comecei uma caçamba, comecei a limpar as coisas, né? Tudo que é entulho fui tirando, cortando mato, jogando mato, e todos os entulhos comecei a jogar dentro da caçamba, né? Restos de telha, tijolos e tudo mais. E conforme eu ia tirando os entulhos, comecei a descobrir que havia vida debaixo dos entulhos. Cobras, muitas cobras. Eu matei, eu acho que naquela vez, umas 4, 5 cobras no terreno. E aquilo, conforme eu ia tirando, ia matando, ia tirando, ia matando. E chegou no final mesmo, eu fiquei com muito medo, porque enquanto os entulhos vão diminuindo, né, eles vão procurando os últimos, né, lugares ainda para onde pode se esconder, eles vão se escondendo. E quando eu estava limpando o terreno, tirando os entulhos, e tirando as cobras, e matando as cobras, eu sei que o pessoal da natureza dizem que não é para matar cobra, né? Deixa ela, tadinha, né? Deixa ela ir para o mato e tudo mais. Só que assim, né? Eu não gosto, eu me sinto inseguro com cobras, e aí eu prefiro, né, dar o fim. E o que aconteceu? Quando eu estava limpando o terreno, me veio algo muito forte no meu coração. E me veio assim, essa é a nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus, Deus começa uma reforma na nossa vida. É um terreno que Ele adquiriu. E a gente vem de um jeito abandonado mesmo, não cuidado. E tem muito mato, tem muito entulho, e no meio disso, quem se esconde por detrás desses entulhos, que às vezes se juntam, são forças maiores, venenosas muitas vezes. A força do inimigo, a força de Satanás e seus demônios são o pecado. Os entulhos, o pecado que a gente aceita, que são colocados em nossa vida, mágoas. Ninguém vai ver. Mentirinhas. Vão entulhando nossa vida. Vão colocando coisas. Não é o lugar delas, não é ali. Mas a gente vai aceitando e a gente vai tentando conviver com aqueles entulhos, e a gente até dá um jeito de conviver com aqueles entulhos, e às vezes o entulho, quando você de tanto ver, o olho se acostuma. O olho se acostuma com essas coisas fora do lugar, e você de repente pensa que é normal isso. Na verdade, você olha para os outros terrenos e todos eles têm um entulho. Então por que eu vou me importar com o meu entulho? E os nossos olhos se acostumam. E de repente, a gente está dando ninho, a gente está permitindo, a gente está dando um ambiente favorável para que o inimigo crie ninho na nossa vida. Os entulhos muitas vezes não são grandes, são pequenas coisas. Mas esse é o ambiente, esse é o ambiente favorável para se criar cobras, escorpiões. Esse é o terreno favorável. E quando Deus então começa a fazer a limpa, se entrega a vida para Jesus, e Ele começa a tirar o entulho. E enquanto começa a tirar entulho, começa a aparecer as manifestações também, que se opõem, que ali fizeram casa, que ali se sentem donas daquele entulho, donas daquele terreno. Mas esse terreno tem dono. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, todo o teu terreno, toda a tua vida tem um dono. Ele pagou por esse terreno. Ele pagou por esta vida.
E o preço que ele pagou foi o próprio sangue dele. Então começa uma batalha. Começa uma luta. E não é nada diferente assim também na igreja, muitas vezes. Muitas vezes acaba se dando permissividade. Isso é normal no mundo. Acontece. E a gente vai permitindo que o mundo entre na igreja. A gente vai permitindo que as coisas não sejam removidas. A gente acaba se acomodando e acostumando com alguns hábitos que para a igreja não são o lugar deles. Foi pago um alto preço pela igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi pago pelo sangue dele. A igreja tem um dono. E ele zela pela sua igreja. Ele zela pela sua noiva. É necessário remover os entulhos. Muitas vezes quando a gente começa a remover entulho, aí que a gente vê em que perigo que a gente vivia. A gente não se dá conta, muitas vezes, você está andando pelo jardim, no meio dos escombros e dos entulhos, você não percebe que debaixo daqueles entulhos, realmente, o que tem ali pode causar a tua morte. E muitas vezes a gente acaba convivendo com o perigo, acostumados. Amado, o que dá legalidade ao inimigo é o pecado. O que dá morada para ele é o pecado, é o entulho. Depois que eu tirei todo o entulho do meu terreno, limpei ele todo, tirei tudo que não prestava mais, não se criou mais cobra. Não tinha mais cobra no meu terreno. Então por que antes tinha cobra? Por causa do entulho. E assim a mesma coisa na nossa vida. O que dá autoridade para que o inimigo venha controlar algumas coisas da nossa vida? É nosso pecado, é nosso entulho. Enquanto eu não me desfizer, reconhecer, existem coisas fora do lugar. Existe carne aqui. E os desejos da carne, eles estão dominando. E o inimigo está aproveitando. Enquanto eu não reconhecer isso. E começar a arrancar esses entulhos. E às vezes isso é suado, isso dá mão de obra. Isso realmente demanda de esforço. É trabalho. Não é fácil de lidar ou de tirar os entulhos. Dá muito trabalho. Mas uma vez você vai ter um terreno seguro, limpo, santo, puro. Por isso que a Bíblia tanto nos exorta, não dê lugar à carne, não dê lugar ao diabo. Por isso que esse versículo diz: irai-vos e não pequeis, não se põe sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Porque nós podemos dar lugar ao diabo. Se ele diz que não é para a gente dar, é porque é possível dar. E se é possível dar lugar ao diabo, significa que se eu não cuidar, se eu não mantiver o terreno limpo, ele é astuto. Agora, alguns anos atrás, faz muito tempo, apareceu uma cobra lá em casa de novo. Sim. Uma vez o terreno limpo não significa que nunca mais vai criar cobra, né? Mas ela estava no lugar errado. Porque o terreno estava limpo, roçado, grama plantada, calçadas, totalmente diferente do que tempos atrás. E ela simplesmente estava dormindo. Não tinha muito lugar para se esconder, então ela estava dormindo em cima da calçada, do lado onde eu guardo as ferramentas. Que coisa, né? Do lado. Foi só uma socada e pronto, já era. Então o que acontece? Depois que uma vez a gente consagrou nossa vida a Deus, é importante fazer a manutenção, é importante, é necessário. Mas naquele
se esconder. Então o inimigo, naquele momento, não tem muito para onde fugir. Porque ele está fora do ambiente dele. A nossa vida, uma vez estando na mão de Deus, o inimigo não tem mais aonde se esconder. Porque nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. E se ele, por algum motivo, achar alguma razão de nos atacar, ele está totalmente descoberto. E é fácil remover ele rapidamente. A questão que eu gostaria de destacar é a seguinte: não deis lugar à carne. Porque a carne, dando lugar à carne, nós estamos automaticamente dando liberdade ao diabo. Porque ele usa a carne para nos atingir. Porque o pecado ele é na carne. Qualquer pecado que nós cometemos é de algum desejo carnal, do nosso ser, do nosso ego. É aqui. Qualquer pecado. E o que acontece? Se eu deixo a minha carne solta, é rápido. O inimigo astutamente se aproveita dessa situação. Segunda carta de João, capítulo 2, versículo 4. Perdão, acho que não é 2 João não, porque não tem capítulos, né? Então 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículos 4 a 9. Diz assim: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, vos escrevo um novo mandamento que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aqui novamente o engano e a verdade, elas andam muito lado a lado, é difícil de discernir a verdade da mentira. Mas como é difícil, pastor, é uma coisa tão diferente. A luz e as trevas, elas não são uma coisa só. Tem como a gente confundir a luz e a escuridão? Não, não tem como. Mas o problema é quando as trevas, elas se disfarçam de luz. Quando a escuridão faz de conta que é a luz. Quando ela imita as mesmas atitudes da luz. Aí há um perigo muito grande. Ele diz assim: aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Significa que pode haver alguém, ou pode haver uma situação na qual esta pessoa ela fala uma coisa e a outra. E isso se vai perceber apenas em uma ocasião, em um quesito. Se ama ou odeia o seu irmão. Tá, pastor, mas é interessante isso, mas até as pessoas podem mentir uma para as outras, né? Ah, eu te amo tanto, eu gosto tanto de você, nossa, você está tão bem. Né? E pelas costas, na verdade, está apunhalando, né? Amados, tem uma coisa que é impossível de ser imitado. É impossível as trevas imitarem a luz num quesito. Pode imitar em vários quesitos, mas em um quesito ele não consegue imitar. Está lá no capítulo 3, versículo 18. Capítulo 3, versículo 18 diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Significa que o engano, a mentira, a escuridão, ela pode imitar várias coisas da luz, mas chega um momento que ela é desmascarada. Que é quando? Quando o amor ele é posto em prática. Aí aparece.
Nada pode se opor à prática do amor. Quando o amor ele é manifesto em atitude, em obras, acabou o argumento. Não existe argumento contra as obras. Contra as palavras, palavras são palavras. Sempre vai ter argumento contra. Não tem o que, naquelas discussões de um querer convencer o outro, pode ficar meia hora, uma hora. Argumentos são argumentos, mas atitudes. Contra atitudes não existe argumento. E ali é expressado o verdadeiro amor. Somente ali, na atitude é expressado o amor. Por isso que ele diz, vou repetir o versículo 9 agora, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Ou o versículo anterior que eu li agora há pouco, o versículo 4, aquele que diz, eu conheço, significa eu conheço a Deus e não guarda seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Significa que o engano, a mentira, ela pode até enganar até certo ponto, mas quando a verdade aparece, o amor verdadeiro ao irmão, ela aparece nas atitudes, nas obras, e então todos os argumentos caem por terra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e com esse texto gostaria de concluir essa palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 8. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 8, diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como recebestes de nós quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, assim andai para que abundeis cada vez mais. Pois vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não no desejo da lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém oprima e engane seu irmão. O Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, mas sim a Deus que vos dá o Espírito Santo. Novamente aqui, Paulo ele recomenda o seguinte: irmãos, se abstenham, se distanciem, se afastem de toda a corrupção, de todo o pecado. Por quê? Porque o pecado, uma vez, vai começar a dar ambiente para que o inimigo tenha o que nos acusar. O pecado, ele dá causa para o inimigo. Removam os pecados, confessem os pecados, façam a coisa certa. Você que roubava, não roube mais. Você que mentia, não minta mais. Você que adulterava, não adultere mais. Você que estava embriagado, você que buscava nos bares a solução para a sua vida, né, aquelas cisternas rotas, né, aquelas cisternas sem água, você que estava cavando, procurando suprir as suas carências com coisas que não convêm a Deus, as coisas de Deus, não faça mais. Porque senão você estará dando lugar para o diabo. Uma coisa está ligada à outra. Porque o engano, Satanás é o pai do engano, da mentira. Se eu estou dando lugar para a mentira, ou se eu estou mentindo para os meus próximos, se eu estou mentindo para minha esposa, se eu estou mentindo para aquelas pessoas que estão próximas de mim, eu estou dando lugar para o diabo. Precisa haver, sim, uma limpeza, né, na nossa vida. Precisa haver uma limpeza na nossa mente, no nosso coração.
Senão, as consequências podem ser trágicas, pode custar a nossa vida. Há relatos que mesmo as cobras, as menores cobras, recém-paridas, recém-eclodiram no caso, né? Cobra bota ovo, né? Elas eclodem do ovo, enfim. As cobras pequenininhas, no caso, filhotes de cobra, né? Elas têm tanto veneno quanto cobras grandes, né? Não é tanto veneno talvez, né? Mas elas já possuem veneno. Então, seja ela pequena ou seja ela grande, é melhor ficar distante. Então remova o pecado da sua vida. Faça o que é certo. Não permita com que o pecado, você se acostume ao pecado. Porque uma vez o pecado estando alojado, ele atrai a presença do mal. E pode custar a sua vida. Vamos nos colocar de pé? Pai, em nome de Jesus, a minha oração nessa noite, que todas as pessoas que estão ouvindo essa ministração tenham temor. Tenham temor pelo pecado. A tal ponto de se afastarem dele e afastarem o pecado delas. Pai amado, que nós não venhamos a brincar com o pecado, nos acostumar e permitir, Pai querido, que o pecado entulhe a nossa vida. Ó Pai, nós clamamos em nome de Jesus. Nós queremos repreender Satanás, nós queremos repreender o inimigo, mas ao mesmo tempo estamos construindo habitação para ele. Ó Pai, o inimigo não vai fugir, o inimigo não vai embora, se nós não submetermos a Ti primeiro. Submetam-se a Deus. E então, sim, o inimigo fugirá de nós. Ó Pai, em nome de Jesus, dê-nos essa consciência, que o Teu Espírito neste momento esteja revelando no coração nosso quais são os pecados que nós devemos confessar agora e deixar agora. Ó Pai, toda a altivez, toda a presunção, Pai, em nome de Jesus, seja repreendido na nossa vida. Ó Pai querido, tudo aquilo que não agrada a Ti, tudo aquilo que não é agradável a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos tirar da nossa mente, do nosso coração, a ira, a discussão, Pai, todo orgulho, Pai, em nome de Jesus, para que assim o Satanás não tenha com que nos acusar. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos, porque foi pago um alto preço, foi o sangue de Jesus na cruz, Pai, para nos purificar de todo pecado e de toda maldade. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos. Obrigado, meu Pai. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Restaure sua vida, restaure seu altar. Em nome de Jesus, fortaleça-se na graça do Senhor. Deus te abençoe.